no 3 que surge um sentimento de bem-aventurança. Nós já falamos sobre isso, mas nesse aspecto agora, olhando por essa visão, dá para talvez ficar mais claro também. Normalmente as pessoas acham que é no 4 que surge um sentimento de bem-aventurança, de neutralidade em relação à vida. É no 3 que surge isso. Porque se não surgir no 3, nesse olhar da forma, acolhendo cada forma e compreendendo que cada forma é a manifestação do divino e cada forma tem a sua beleza própria e que não cabe a manipulação das formas e que as formas se revelam, mas cabe a atuação total, porque o 3 também vai falar da ação completa e disponível para a entrada na vida, o NAB. Tá? Essa possibilidade de você intervir completamente com o impulso da essência. Então você sabe que cada forma é uma forma divina e bela por si própria. No entanto, você sabe que a sua forma tem a capacidade de expressar o divino na ação completamente, em sincronia com as outras formas. Então você entra nessa dança cósmica das formas, da matéria, sabendo que você tem a possibilidade de intervir nisso a partir da fonte. Dessa fonte que se manifesta a partir do 1, se estende no 2 e pode ser ação, se tornar algo, se tornar forma no 3. Então você expressa isso. Mas esse acolhimento de cada forma, sendo a forma do divino e sendo a própria beleza em si, em cada aspecto da matéria, em cada aspecto da manifestação, surge daí, a partir desse olhar, um senso de bem-aventurança. Por quê? Porque não quer mudar nada. Se você sente que não é necessário mudar nada, em cada instante que você está presente, você sente que não é necessário mudar nada e que, no entanto, você pode transbordar profundamente a sua própria ação diante dessa dança que se manifesta, surge daí um sentimento de bem-aventurança e uma felicidade que não tem razão de ser, porque não há nada a se fazer. E como é que surge então a felicidade? Simplesmente pelo acolhimento total. É no 3 que a gente tem a possibilidade de entrar nessa bem-aventurança total, que aparentemente parece um campo da neutralidade, mas que surge no 3 pelo acolhimento de cada forma e aceitação não passiva, né? Não é uma aceitação que você simplesmente só aceita porque você soube que tem que aceitar. Não, é um acolhimento real de cada forma, de olhar para cada forma e reconhecer a beleza do divino em cada forma. Se você olha para cada lugar e você vê o divino, não tem como você não estar no estado de bem-aventurança. E surge daí, então, essa grande felicidade. Quem conhece, por exemplo, a tradição dos gurus, se lembrar dos Shabads lá, vai lembrar que no sadhana dos Shabads que existe, são 5 Shabads. O último Shabad, quando você percorre todos os outros 4 aqui, e você chega no último, o último Shabad se chama Anand Sahib. Anand, em Gurmukh, ou em sânscrito quer dizer bem-aventurança. Uma grande bem-aventurança que não tem sentido de existência. Ela é por conta própria, simplesmente por reconhecer a vida. Mas esse Anand, esse Shabad, inclusive, ele foi escrito pelo terceiro Guru. Não poderia ter sido diferente, porque é o número 3 que pode reconhecer essa bem-aventurança. Então, esse Shabad que está falando sobre esse olhar para a vida e que reconhece na vida, em cada ação, em cada momento, mesmo nas possibilidades que você julgaria como dificuldades ou como coisas que não deveriam estar ali. E veja, vou fazer um pequeno adendo aqui. O fato de você olhar para a vida e reconhecer cada forma como divina não significa que você aceita as atrocidades da vida. E nem que você não vai agir em direção a dissipar essas atrocidades. Muda só o local de onde a ação surge. E é isso que é relevante para a gente. Esse 3 pode agir, mas não é qualquer ação. É uma ação que vem impulsionada da essência. E a essência vai agir em prol da vida. E, inevitavelmente, você vai ter contextos onde você vai precisar estar muito fortalecida, para agir em favor de algo, para sustentar aquele algo. E é por isso que a gente vai falar daí no 6 do guerreiro, onde é essa oitava acima do número 3, capaz de promover o senso de justiça e de empunhar a espada. Na primeira vez, onde é possível empunhar a espada. Equilibrado, porque depois vai ter o 4, a experiência do 5, do sacrifício, de entender o que é o sacrifício, do que é paradoxo, para então poder olhar para a vida de uma maneira real, a partir desse olhar aqui que pode ver o divino em tudo. Então você não está agindo ali porque a forma do outro te afeta. Porque se a forma do outro te afeta, significa que a sua forma é abalável. E a sua forma não é abalável, porque ela é uma manifestação do infinito. Agora, se o infinito se manifesta através de você
de modo a dissipar algum contexto, para que o divino continue se revelando na sua beleza, você vai fazer isso naturalmente. Então vamos supor assim, a mesma ação diante de uma injustiça da vida. Você está presenciando uma injustiça. Se você age nessa injustiça, porque você sente que essa injustiça te ofende e te machuca, provavelmente isso é reação, é reatividade diante da sua insegurança e da sua instabilidade em reconhecer a sua própria beleza e a sua forma infinita que não se abala por nada. Agora, se você vê uma injustiça e surge um ímpeto da essência de dissipação daquela condição para que o justo, a justiça continue ocorrendo, para que a vida, na sua forma mais bela, continue ocorrendo, você vai dissipar aquela injustiça da mesma forma. Então, a mesma ação que poderia surgir a partir da reatividade e que poderia surgir nesse senso de presença total, estão conectadas com contextos completamente diferentes e estão a serviço de coisas diferentes. Tá? A mesma ação. Tá? Você agindo para quebrar a injustiça que está acontecendo. Bom, vamos pensar assim, socialmente falando, é melhor que você tenha que resolver as suas questões diante do que você pensa sobre o que você não é infinito, depois, e você promova a justiça, o prejuízo é menor para a sociedade, então é melhor que você haja sempre em prol da justiça, mesmo que ainda não seja a partir de um local muito tranquilo e muito real. Depois você vai lidar com isso. Vamos supor assim, se a gente fosse pensar, colocar numa balança os pesos, seria melhor que você agisse sempre em prol da justiça, mesmo que seja na reatividade. Mas não se engane, tá? É isso que eu estou apontando. Não se engane, isso ainda é reatividade. Você vai precisar ainda encontrar um local onde essa ação surge diante da injustiça, e eu estou falando injustiça porque a injustiça tem a ver com o número 3, essa relação da injustiça, de você reconhecer aquilo que não é justo, e que você pode reconhecer isso a partir de um núcleo muito assentado sobre, repousando na sua própria origem, como Patanjali disse, ou você pode reconhecer isso sustentado pelo medo de que o outro possa acabar com a sua forma e que você possa ser eliminado a partir da forma com que o outro está se manifestando e que você, naquele momento, percebeu que é injusta. Fiquem atentos nisso e, como eu disse, socialmente falando, talvez a gente tenha mais benefícios, mesmo que cada um de nós precise lidar com a reatividade que ocorreu em nós, se a gente se manter justos em relação ao que a vida está promovendo. Mas não esconda isso de você e não deixe de realizar o trabalho, de desenvolver ainda essa possibilidade, tirar essas coisas que ainda estão envolvendo, né, desenvolver, e encontrar esse local muito mais tranquilo, de onde qualquer ação pode surgir. Mesmo as que você precise, como a gente já citou aqui várias vezes, dos guerreiros, empunhar uma espada, ir para um campo de guerra e lutar uma guerra. Mesmo nesse sentido, se você pode estar completamente ancorado na realidade. Você não precisa estar reativo para ir para uma guerra. Poderia estar ancorado nisso. Isso só para vocês refletirem no contexto de cada um. Porque a gente tem percebido e tem se agravado, e tem que se agravar mesmo para poder ficar visível, o número de injustiças acontecendo. Tá? E vai exigir de nós um posicionamento e uma postura, uma asana diante da vida. Mas eu aponto aqui de novo para vocês, observem, mantenham um estádio contemplativo em relação a vocês e possam perceber de onde essa ação está surgindo. E possam, inclusive, naquele exato momento onde a ação precisa surgir, se reconectar com a essência e trazer um impulso potente muito mais interessante para a vida e que vai funcionar como uma claridade para qualquer pessoa que esteja nesse contexto. Aí você vai ser, de fato, um grande farol. É quando o 6, quando o 3, ele é elevada a sua oitava e é o 6 agindo como clareza, como claridade. Então essa ação se torna claridade. A ação do 3 pode se tornar clara com o 6. É só no 6 que você pode trazer clareza para a vida. Só que para isso você vai ter que ter sustentado no 4, vai ter que ter passado pelo 5, rompido o paradoxo da vida, entendido o que é sacrifício, o que é trabalho sagrado, para então trazer a clareza, a claridade, a realidade e o senso de justiça transbordando para a vida, como a linha do arco é. Ela transborda pelo campo eletromagnético. Ela é simplesmente um campo que transborda por você sem que você tenha controle nenhum. Ela transborda para a vida, como o Sol traz. Então o Sol, ele traz a ação, o calor da ação e ao mesmo tempo traz a claridade total. Esse é o estímulo do fogo. Se a gente fosse pensar no fogo, o fogo pode trazer o calor e a claridade. E num outro aspecto, como aquele aspecto que eu estava falando da forma, o fogo sem forma é destruição total, é queimada, é profundamente destruindo tudo. Então o fogo sem forma
sem o reconhecimento da forma. Agora, se você coloca o fogo numa forma, por exemplo, como a vela, ele sempre ilumina, ele está a serviço da iluminação. Então, o fogo, na sua forma de vela, pode estar completamente a serviço, iluminando. Agora, o fogo sem forma, por isso que a forma não é a questão, é o reconhecimento do divino da forma. O fogo sem forma é destruição, é corrente que destrói sem separado por nada. Então, agora, quando ele está na forma, ele está sempre servindo a propósito. Então, o 3, quando está servindo o propósito da forma, está sempre conectado com o 6, trazendo claridade, trazendo clareza. E é justamente o fogo o elemento do número 3.